Oi, gente, voltei, caiu aqui. Bom dia a todos. Então vamos começar. Bom, pessoal, então à medida que vocês vão entrando no vídeo, por favor, vão me dando feedback, se está tudo ok. Só verificar se está tudo certo. Olá. Bom, vamos lá. Então, bom dia a todos. Hoje a nossa conversa de hoje que eu gostaria de propor é sobre autorresponsabilidade, ou seja, o quanto está nas nossas mãos fazermos a nossa parte, né? E mudar a nossa vida e, enfim, transformar o que a gente precisa e tudo mais, tá bom? Por quê? Eu gosto muito desse assunto, né, de autorresponsabilidade, porque se a gente descuidar, é muito fácil a gente delegar as nossas responsabilidades em qualquer âmbito para outras pessoas, né? Então, eu queria refletir a respeito disso hoje. Lúcia, bom dia. Thelma, bom dia. Chamem os amigos, convidem as pessoas. E vocês já sabem, né? O meu convite é que a gente interaja, que a gente converse, que seja um bate-papo, não é aula, não é nada somente uma palestra, né? A ideia é uma reflexão. Então é isso. Tem uma pesquisa que eu gosto muito de falar para a gente pensar juntos, que é assim, ó. Eu gosto muito de um psicólogo americano chamado Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né? Ele que traz o conceito de que até então, até o Daniel Goleman trazer esse conceito, a gente só considerava a inteligência intelectual, o nosso QI. Era o que a gente se preocupava, né? Em estudar, em ter fazer uma faculdade, ter conhecimento intelectual, tá? E que é realmente muito importante a gente ter uma formação, ir para a escola, desenvolver todo esse cognitivo, esse intelecto. É realmente muito importante. Mas, e aí eu não sei se vocês lembram, né? Antigamente se falava muito assim, nossa, fulano tem um QI muito alto, né? Que é o coeficiente de inteligência. Ah, ele tem um QI acima de não sei quantos. Nossa, ele tem um QI acima da média. Então era muito comum a gente falar só do QI das pessoas, né? Não sei se alguém aqui é dessa época ou lembra disso, onde a gente só percebia, na escola principalmente, era os professores, enfim, era falado sempre a respeito do número, o valor, né, o QI de cada um. Só que aí o Daniel Goleman estuda e descobre, esse psicólogo, que tão importante quanto o QI é o QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, né? Que a gente até então não se preocupava. Então, a gente sempre focou de uma forma em geral nas nossas habilidades técnicas intelectuais, porque fomos inclusive criados e condicionados ao longo da nossa vida a se preocupar mais com isso, em fazer uma faculdade, em ir para a escola, em ter uma formação técnica, em ter uma profissão, em falar idiomas, ou seja, tudo que corresponde ao meu intelectual, às nossas capacidades intelectuais. E, de novo, isso é muito importante realmente. Sem isso, também, a gente não decola, né, gente? Mas, a minha pergunta, e por isso que eu comecei falando aí do Daniel Goleman, esse psicólogo, porque será que só ter um QI alto ajuda, resolve a vida da gente? O que vocês acham?
A Josi, a Mercedes, a Mena. Mena tá em Portugal, que querida, isso mesmo. Gente, convidem mais pessoas para estarem com a gente nessa conversa. Eu acho que é legal a gente poder expandir, né? Mas o que vocês acham? Basta a gente ter um QI alto para que a nossa vida seja de sucesso? Porque aí vocês vão falar, poxa, Fábia, então você está dizendo que o Einstein, os grandes QIs da humanidade não contam? Claro que sim. É claro que isso é importante. Porém, não garante nosso sucesso. Então, voltando à pesquisa que o Daniel Goleman é esse psicólogo americano que descobriu, que trouxe o conceito da inteligência emocional. Tão importante quanto eu ter um QI alto e saber resolver problemas matemáticos, ter uma inteligência intelectual avançada e desenvolvida, tão importante quanto é eu saber gerir as minhas emoções. Né, Sabrina, do Mato Grosso? Bem-vinda! É muito importante também eu conseguir gerir, dar conta, observar os meus sentimentos, a minha forma de conduzir as minhas emoções. Então, olha só, essa pesquisa, ela pergunta assim, ó, ela diz o seguinte, 2% da população produz mudanças, isso é comprovado, 2% conduz as mudanças, as grandes mudanças. 13% da população, as pessoas veem as mudanças acontecendo e, às vezes, apoiam e auxiliam aqueles 2% que promovem as mudanças. Mas 85% da população não percebe as mudanças e apenas seguem o rebanho. O que vocês acham dessa pesquisa? Isso é comprovado. Então, 2% da população promove mudanças relevantes. 13% até vê essas mudanças acontecendo e dá uma força, né? Apoiam. Mas a grande massa, ou seja, nós, a grande maioria de nós, nem percebe as mudanças. A gente só segue um rebanho. A gente vive num piloto automático. E aí, por que eu tô falando isso? Que, novamente, né, o quanto a gente negligencia o nosso auto-olhar nas nossas emoções. A gente se preocupa em colocar as crianças na escola, de novo, né, em desenvolver o nosso intelecto, em ter um resultado e uma performance no trabalho, produzir, ter resultados do trabalho, por exemplo, mas a gente não olha e não se preocupa com as nossas emoções, com a nossa saúde emocional, com a qualidade das minhas emoções, né? Quem aqui assistiu aquele filme chamado Divertidamente? Quem já ouviu falar? Aí me ajudem, meninas. Só meninas? Hoje estamos só entre mulheres, é isso? Não tem nenhum rapaz? Quem é que já assistiu Divertidamente? Esse filme, se não assistiu, eu recomendo, porque é um filminho que ele é de criança, né? Ele é um desenho animado, mas na verdade ele não é de criança só, né? Ah, a Sabrina assistiu, ele é uma graça. Então assista, Mena, chama Divertidamente, tem no Netflix, pelo menos se o Netflix não atualizou e tirou, existia no Netflix, né? Ou no YouTube também tem. Esse filme, ele ilustra exatamente isso, que dentro do nosso sistema nervoso central, existe o centro das emoções, né? Que é numa glândula, numa estrutura que tem dentro do nosso cérebro chamado amígdala. A amígdala não é da garganta, tá? A amígdala é uma estrutura do cérebro no formato de uma amêndoa que fica dentro do nosso cérebro. E lá é o centro das nossas emoções. Então, lá tem... e aí o filme, ele mostra isso, né? Que é essa central, né, das emoções, onde moram as nossas emoções primárias.
Aí lá no filme fala do nojo, que independente de raça, cor, independente do país, do continente, não importa, da genética, todo ser humano, ele tem 4 emoções básicas, que é o nojo, o medo, a raiva e a alegria, tá? Essas são as emoções básicas. E aí, claro, dessas todas derivam várias, né, gente? Então, do nojo, da raiva, do medo, derivam, né, 1 bilhão, da alegria também. Mas essas são as principais. E o desenho, ele ilustra muito bem de como nós não gerenciamos isso, que é o quanto nós estamos à mercê disso ao longo da nossa vida, né? Então vem uma situação, porque a gente não percebe, o detalhe importante é, as situações no mundo da vida, elas são imensas e diversas, não é? A gente não controla, a gente faz o caminho contrário, a gente quer ficar controlando as situações, né? A vida. Eu quero que tudo dê certo, né, na economia do país. Claro que a gente de alguma maneira influencia como população, mas a gente não tem controle do que acontece. Então as situações são diversas, né? Um dia eu vou para o supermercado e a caixa do supermercado ela pode estar de bom humor, outro dia ela pode estar de mau humor. Eu controlo essas situações? Eu controlo se vai ter trânsito, se as pessoas estão de bom humor, se a pessoa... Não controlo. Mas todas as situações, elas geram emoções em nós. Vocês já perceberam isso, né? Então, quando eu vou lá para o supermercado e a caixa do supermercado me trata mal, é grosseira porque ela tá de mau humor, essa situação me causa algo. Percebem? E este sentir, estas emoções é que o filminho fala. Então, às vezes eu sinto medo, às vezes eu sinto nojo, às vezes eu sinto tristeza e às vezes eu sinto alegria, né? E assim vai. Porém, essas emoções, elas são instintivas. Elas vêm, elas brotam em nós, baseado no estímulo, nas situações. E aí é que tá o chance. Eu posso ficar à mercê destas emoções e simplesmente veio a raiva, eu vou lá e vomito a raiva. Veio o medo, eu vomito o medo, eu simplesmente reajo ao medo. Ou eu faço a gestão destas emoções, que é isso que eu estou falando. Nós não fomos treinados, ninguém ensina a gente a gerir, a olhar para as nossas emoções. Pelo contrário, nós ao longo da vida fomos estimulados a ignorar o que a gente sente, as nossas emoções, não é? E ficar olhando muito para sentimento, para as emoções é mimimi, né? Isso é coisa de mulherzinha, né? Numa sociedade onde existe o machismo estrutural ainda, pior. Os homens não foram treinados a sentir, pelo contrário, os homens foram treinados, criados para executarem, para serem provedores, para serem líderes, para comandar. Percebem? Isso é outro tema, né, já. É o machismo estrutural, porque o detalhe que quem é que criam os homens, né? Metade da humanidade, 50% são de homens. Outros 50% são essa outra porcentagem são as pessoas que criam os homens, ou seja, mulheres com visão machista, né? E é sem perceber. A gente não percebe, mas nós somos machistas. E criamos os filhos meninos e as meninas de maneira machista. Então, como as emoções, a gente também não percebe a nossa postura machista, racista, estrutural. A gente nem se dá conta. Igual as nossas emoções. A gente simplesmente deixa elas virem, mas a gente não se dá conta e não se prepara e não lida com elas. Então, por que eu trouxe hoje o assunto autorresponsabilidade? Porque tá no outro, a culpa é do outro sempre. Ou sou eu que não olho e não vejo e não me conheço e não cuido daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, da forma que eu me comporto, né? Então, esta é a reflexão que eu queria fazer hoje, que eu queria que vocês me ajudassem, inclusive, vocês estão muito quietinhas.
A Juliana falou, é a Pixar. Isso mesmo, é maravilhoso. Esse filminho é da Pixar. Esse filme, ele traz a menina, né? A protagonista é uma menina. Ele mostra exatamente isso, como ele vai usando as nossas estruturas. E aí é muito perigoso se eu não faço gestão das minhas emoções. Então, Fábia, como é que eu faço gestão das emoções? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu... Tá bom, Fábia, do mesmo jeito que eu tenho que cuidar do meu intelecto, como é que eu cuido das minhas emoções? Como é que eu vou dar conta? Não é uma coisa que brota em mim? Poxa, eu tô, sei lá, eu tô no meu carro dirigindo, vem alguém e me fecha. Não é instintivo a vontade de matar o amiguinho? Eu não queria pegar uma arma e dar na cara dele ali, naqueles segundos que vem da raiva, do ódio. Não é instintivo, Fábia? Como é que você quer que eu faço gestão de uma coisa que são segundos que vem no meu sentir? É verdade ou não, gente? É isso aí, Sabrina, engolir o choro, né? Os meninos principalmente. Quem já ouviu aquela coisa dos meninos, né? Do pai ou da mãe falar, para de ser mulherzinha, para de ser... Divertidamente, Suzana, divertidamente. Põe no YouTube que vem rapidinho, é uma fofura. Nós, na nossa cultura, achamos que falar de sentimentos e olhar para as nossas emoções quando elas brotam, né? De novo, eu tô lá no trânsito, alguém me fecha, eu quero matar o coleguinha. Eu não tenho como gerir, mas temos sim. Essa estrutura da amígdala, que é onde moram as nossas emoções, até ela disparar, e aí no filme fica muito claro, né, como é que dispara isso. Teve uma situação externa, eu olho para ela, na hora eu reajo. Ódio, raiva. Eu não preciso automaticamente reagir. Eu posso, nesses milésimos de segundos, olhar e falar, o que é que tá acontecendo? Né? Porque eu posso ter um olhar para aquilo e dizer, peraí, mas o outro me provoca esse sentimento. Por quê? O que significa isso em mim? E vocês vão falar, Fábia, mas como assim? Eu vou ter que ficar toda hora, eu tô numa discussão com meu marido em casa. Ele vai falando coisas que vai me provocando. Eu tenho vontade de estrangular aquele homem, até porque estamos em home office 24 horas, um olhando na cara do outro. E você tá mandando eu ficar prestando atenção no meu sentimento o tempo todo, eu vou enlouquecer. Pois é. O que acontece é que a gente só reage. E aí a gente sofre do mesmo jeito, porque a gente passa o dia contrariada, nervoso, ansioso, uma série de sensações e emoções que eu nem percebo. Ao passo que a minha proposta por que a gente não começa a ver a qualidade dessas emoções e questioná-las dentro da gente e dizer, qual é a forma que eu tenho para reagir com isso? Então eu tô lá na discussão com meu marido ou com a minha esposa em casa e ele me provoca, porque ele sabe os meus pontos fracos, né? A gente convive, então eu sei exatamente onde espizinhar, humilhar, machucar, provocar. O outro faz isso. E como é que eu reajo? Eu posso instintivamente reagir ou falar, peraí, o que significa isso? Por que eu estou reagindo desta maneira? Por que eu não posso olhar para o outro e dizer, olha marido, olha esposa, quando você me diz isso, eu sinto raiva. Porque me parece que você quer me provocar, me parece que você está me atacando, me parece que você usa disso para me humilhar, me parece que isso, eu me sinto invadida, eu me sinto desrespeitada. Por que eu não olho para esse sentimento e lido com ele? Eu me sinto desta e desta maneira. E aí eu tenho pedidos, né, para fazer. Olha, então marido ou esposa, eu me sinto desrespeitada e eu queria pedir para você não fazer mais dessa forma, não falar mais comigo deste jeito. Isso é a comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar? A CNV. Procura no Google também. CNV, comunicação não violenta. É uma técnica onde eu olho para minha emoção, eu lido com o meu sentimento daquele momento, digo para o outro como ele me fez me sentir,
e faço pedidos. Olha, você me fez me sentir menosprezada quando você não considera o meu gosto, a minha opinião. Então, o meu pedido é: não faça mais dessa forma. Percebem? Tá parecendo muito romântico tudo isso, gente? O que vocês acham? Ou é possível a gente ter autorresponsabilidade de, primeiro, entender as nossas emoções, gerenciar o que eu sinto e parar, então, de colocar a culpa no mundo, no marido, no filho, na esposa, no chefe, na pandemia. Claro, existem situações desafiadoras na nossa vida, óbvio. A pandemia é uma delas, sei lá, o desemprego às vezes é outra, a falta de dinheiro, enfim, são inúmeras as situações que podem nos desafiar no dia a dia. Mas a autorresponsabilidade, que é o tema que eu trouxe hoje, é o quanto eu estou no comando disso tudo, ou tudo isso é que está gerenciando quem eu sou. Percebem? Isso, divertidamente. Na hora da raiva, nós não temos tempo de... Então, será? Ótima colocação, Mena. Será? É treino. Lembra? A gente não foi treinado para gerir emoções. A gente foi treinado para reagir. Só que a gente ainda é o homem das cavernas que vê uma sombra lá na caverna do leão e já saiu para matar? Hello, né, gente? Nós evoluímos. Será que eu ainda preciso ficar reagindo? Estímulo, reação, medo do leão, ataque? Será mesmo, Mena? Essa é a minha provocação do dia. Não temos tempo para pensar nas nossas emoções? É treino. A gente precisa. Porque senão eu me ponho como vítima. Eu reagi. E aí você fala o que você não quer. Você pensa o que você não quer. Você se comporta do jeito que às vezes você não quer. Porque você só reagiu. E a minha pergunta para vocês hoje é essa. Será que não tá na hora da gente olhar para as nossas... Sabe aquilo que a gente fala assim, ó? Falei sem pensar? Será? Será que eu não posso prestar atenção no que eu penso, no que eu sinto e na forma que eu me comporto? A gente só não faz isso hoje porque a gente vive no piloto automático, né? Eu sempre falo isso, né? Esse botãozinho aqui, ó. A gente põe no modo avião a vida e sai. E aí a gente se acha coitadinhas, inclusive. Como eu sofro. Meu Deus. A gente adora se vitimizar, não é? Então, e não só na raiva, Sabrina, em tudo. Às vezes até na alegria, sabe? O que tá acontecendo? Que situação é essa? Essa reação boa, que legal. Isso me faz bem, que bacana. Vou permanecer, né? Então, perguntar para vocês, né? Como é que tá a vida de vocês hoje, né? Como é que áreas da sua vida que não tá tão bom? Será que nessas áreas da sua vida que não estão tão boas são as áreas que você tem menos gestão das emoções sobre ela? Vê se faz sentido essa minha pergunta. Lembram, né? Eu sempre trago a minha velha e boa mandala. Quem lembra? Ganha ponto quem lembrar da minha mandala, hein? Eu tenho lá a minha roda da vida. Vocês lembram dela? A roda da vida, que é o que nos compõe, olha só, ela tem 11 pilares, que são as nossas emoções, a nossa vida espiritual, nosso pilar família, né, que é pai, mãe e irmãos, que é o parentes, o conjugal, que é a nossa relação afetiva, a nossa relação com os nossos filhos, a relação com o mundo, né, o social os nossos amigos, a nossa rede de amigos. O pilar saúde, não tá aparecendo ali, mas é o pilar saúde, ou seja, como eu me relaciono com o meu corpo físico. O meu pilar servir, como eu devolvo ao mundo aquilo que eu recebo em forma de trabalho, o tempo, o recurso financeiro, que seja voluntário para as pessoas que eu não conheço. O meu pilar intelectual, como é que eu nutro o meu pilar intelectual, conhecimento.
Como eu lido com o meu dinheiro, meu pilar financeiro, profissional, que é o meu trabalho, e as minhas emoções. Nós somos tudo isso. Olhando para todas essas áreas da tua vida, qual é a que não vai muito bem? Você fala assim, ai, Fábia, putz, o social não tá legal, sabe? Eu percebo que agora, com a pandemia, tá mais difícil, né, de ter vida social. Mas dá, né? Porque a gente pode fazer isso virtualmente. Mas, sei lá, o pilar filhos, puxa, pra mim é tão difícil lidar com os meus filhos. E não interessa se eles são pequenininhos, se eles são adolescentes, se eles são adultos, não importa. Como que é esse pilar, né? Como é que o espiritual, como é que... E não tem a ver com religião o espiritual, é a nossa conexão com a transcendência. Como é que eu me conecto? Como é que eu lido com essa parte mais etérea, né, que a gente tem, com essa energia que também nos move? Nós somos seres biopsicossociais espirituais, né? Isso já é considerado pela Organização Mundial da Saúde. O ser humano, ele tem todas essas nuances. A gente não é só corpo, só mente, só social, só emocional, só espiritual. Nós somos tudo isso. Como é que tá a minha vida? Como é que eu faço a gestão disso tudo? Né? Eu estou à mercê das situações que se apresentam na minha vida? Ou eu estou fazendo a gestão das minhas emoções? O que vocês acham? Será que os meus resultados ruins não vêm exatamente da onde eu estou negligenciando? E aí a gente, sem perceber, a gente se sabota, a gente faz um jeitinho de dar errado. Por quê? Porque eu não me conheço, porque eu não conheço as minhas emoções, eu não conheço aquilo que me governa. Porque às vezes, se eu prestar atenção nas minhas emoções, eu vou perceber que o que predomina em mim é o ódio. O que predomina em mim é o medo. Acabei de sair de uma sessão com um paciente, um rapaz, e a gente juntos olhou para isso. O que predomina a vida dele é o medo. É o medo. O medo da pandemia, o medo das relações, o medo de o tempo todo fazer errado, de agir errado, medo do julgamento, medo. Até porque, gente, vamos combinar, né? Quando ligamos a televisão e assistimos lá William Bonner, Datena, sei lá mais quem, qualquer que seja, a TV aberta principalmente, né? Que é que eles colocam pra gente? Esperança? Colocam o quê? Alegria? Colocam pra gente esperança em dias melhores, esperança em que as coisas vão mudar, colocam na gente, impulsionam o quê? Nosso melhor, nossa potência, as coisas boas que a gente tem, as mudanças que a gente pode fazer? É isso que a televisão impulsiona, gente? Pelo contrário, né? O que dá ibope? O que é que dá audiência? Hein? Quem me ajuda aí? Vocês estão comigo ainda? O que é que dá audiência, gente? É notícia ruim, né? É desgraça, são as mortes. Ah, Fábio, então você quer que eu fique desinformada? Então, o que vocês acham? Depois eu reclamo que eu não cuido das minhas emoções, ou que eu estou, né, muito ansiosa, que eu estou muito amedrontada, mas eu só vejo tragédias, né, Vanessa? Eu alimento a minha cabeça o tempo todo de quê? De tragédias. Vocês sabem, a sintonia, o rádio, nós somos como se fôssemos rádios. A gente é que sintoniza na energia, na vibração que a gente quiser. Que vibração é essa que eu estou... que partículas que eu estou atraindo de vibração? Negativas ou positivas? Onde é que eu ponho a minha sintonia? No Datena, sei lá, eu falo do Datena porque é o que eu já conheço, né? Eu não assisto. Meu pai assiste muito, meu pai ama o Datena. Falou que se ele sair para presidente vai votar nele. Enfim.
Eu coloco a minha energia, a minha sintonia, o meu olhar em coisas boas, em notícias boas. E aí eu preciso procurar, né, gente? Porque, de novo, o que dá ibope não é notícia boa, é só tragédia. Ou eu tô o tempo todo alimentando a minha cabeça, as minhas emoções de coisas ruins. Porque, inclusive, a gente não... De novo, igual o racismo estrutural, o machismo estrutural, eu também não percebo que eu sou manipulado, né? A gente nem percebe. E aí eu vou fazer uma crítica forte aqui, pode ser que até tenha ou pessoas que oponham, né? A gente põe energia em quê, em geral? No Big Brother, né? Outro dia eu falei, gente, todo mundo se revolta com uma série de coisas, mas só se engaja mesmo em votar no Big Brother, né? Pelo menos eu não vejo movimentos tão significativos quanto o do Big Brother. E de novo, não é certo ou errado, mas é só pra gente começar a avaliar o que é que a gente põe a energia, a força. A gente se ocupa de quê? A gente nem percebe, mas a gente vai com os 95%, a gente vai com a massa. A gente lembra aquela, vou repetir, ó, a pesquisa 2% da população produz a mudança, 13% até vê essa mudança e apoia, mas a grande massa, 85% de nós, a gente só segue a manada, a gente só segue o rebanho, a gente assiste o Big Brother. Mas por quê? Ai, porque está falando dos dramas humanos. Ah, tá, preciso assistir Big Brother para saber que o ser humano é complexo, louco e um monte de coisa. Ah, obrigada. Todo mundo fala assim, ai, Fábio, mas você é psicóloga, você tem que assistir o Big Brother. Hello, isso eu vivo no meu trabalho. Isso eu não preciso assistir, eu já sei que isso ocorre. E aí eu estudo e trabalho para... esse é o meu trabalho como psicóloga, né? Ajudar as pessoas a olharem coisas que elas não enxergam e ter melhores relações. Então não preciso. E aí, gente, a crítica não é o programa em si, mas o quanto de energia a gente põe em coisas que não mudam em nada a nossa vida, né? E aí eu sempre sou a vítima. Ah, como eu sofro. Mas será que você tá pondo energia no que precisa? Será que você está, de fato, colocando a tua cabeça, os seus pensamentos, naquilo que, de fato, você precisaria? Esta é a reflexão, né? Não é se tá certo ou errado assistir o Big Brother, o Datena, o William Bonner. É o que é que te move. Você segue a manada? Você segue o rebanho? Ou você tem gestão dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos? Você entende o que se passa com você? Ou se não entende, busca formas de se conhecer para que você tenha mais autonomia e pare de ser uma vítima do mundo e das situações e seja protagonista e seja agente de mudanças, né? E seja os 2% que promove a mudança. Porque vocês já perceberam quanto é... Aliás, por que a gente não... A gente entra logo, né, nesse efeito manada? Vocês já ouviram falar, né, no efeito manada. Eu sigo o rebanho, eu sigo o fluxo. Eu não questiono a televisão, eu não questiono os programas, eu não questiono o que é posto para mim. Eu simplesmente sigo. Eu entro no piloto automático, naquele botãozinho que eu aperto e sigo. E eu não presto atenção em nada. Só que a minha vida vai caminhando por coisas, por caminhos, ou eu vou entrando em situações que eu não quero e não gostaria, e aí os meus resultados são ruins, aí eu não tenho autorresponsabilidade de falar, fui eu que fiz isso. Não é? Porque nós temos o livre-arbítrio e a gente nem usa, porque a gente está tão envolvido no piloto automático, seja das redes sociais também, tem isso, né? A gente coloca a nossa atenção, nossa energia em coisas que se a gente for perceber, é pura manipulação. É pura... a gente não questiona, a gente não se dá o luxo de olhar e falar, o que está acontecendo? Que escolhas são essas que eu estou fazendo? Tá? Então, hoje eu queria que a gente parasse para pensar um pouco sobre isso. Será que eu sou tão vítima
desses resultados que a minha vida apresenta, ou eu, de alguma forma, mesmo não escolhendo, eu escolhi deixar minha vida do jeito que ela tá hoje? Eu tenho um outro paciente, um outro rapaz, que ele parou o processo, né, da terapia comigo, e há pouco tempo ele volta dizendo que pensou em suicídio, porque a vida, ele tem dependência química, né, também, usa álcool compulsivamente, e aí ele se sente vítima do álcool, se sente, aí junto vem a depressão e a ansiedade, né, então se sente uma vítima do álcool, se sente uma vítima da depressão e uma vítima da ansiedade, porque agora ele tá com crises de ansiedade. E aí, ele se acha um refém. E aí, o que a gente trabalha o tempo todo não tem como. Por mais desafiador que possa parecer, ainda assim a escolha é minha. Mas, Fábio, ele tá doente, de fato. Então, por isso que é um trabalho a 4 mãos. Trabalho com um psiquiatra, ele vai precisar de um remédio para tirá-lo de uma fase mais aguda. Mas ele precisa da terapia, ele precisa do psiquiatra para os remédios fazerem efeito e tirá-lo de uma fase aguda. Ele precisa da psicoterapia para ajudá-lo a entender quais possibilidades ele tem para fazer diferente na vida dele. Ele precisa ter força e trabalhar com a potência dele para escolher, para olhar e falar, não, eu posso fazer escolhas e mudanças na minha vida. Só que tem um detalhe nisso tudo, não é nada fácil, não é nada fácil, tá? Quem disse que é fácil? Não é, não tem nada que seja fácil, porque olha só, a gente quer coisa fácil, a gente quer respostas fáceis, mas nós seres humanos somos muito complexos. Eu estudo, gente, ontem eu passei o dia inteiro estudando, fazendo um curso online maravilhoso, nossa, maravilhoso, eu não quero parar mais. E como o ser humano é complexo, quanto mais eu estudo a psicologia, quanto mais eu entro nas abordagens, nas técnicas para ajudar os meus pacientes e para me ajudar, né? Porque tudo que eu faço é para o meu paciente, mas o meu auto-olhar é sine qua non, né? Eu preciso primeiro olhar para mim, eu, Fábio, enquanto indivíduo, né? E quando eu estudo, quando eu olho, quando eu aprofundo o olhar no ser humano, meu Deus, como nós somos complexos. E eu acho muito maravilhoso, né? O quanto a gente tem de... Nós não somos nada lineares. Só que a gente quer resolver rapidamente, facilmente. Não dá. Né? A gente fica... Eu brinco que a gente quer fazer um omelete, mas não quer quebrar os ovos. Não tem jeito. A gente precisa olhar para nós. A gente precisa abrir essa caixa de Pandora chamado inconsciente, chamado vida, chamado quem eu sou e começar a fazer as mudanças, tá? Para que eu pare de ser vítima das minhas próprias escolhas. Então esse paciente, por exemplo, né, só para dar um desfecho deste caso, é claro que eu ajudo ele nos momentos de crise, eu peço para ele se medicar, para que ele esteja bem. E aí, com um pouco mais de lucidez e clareza dos pensamentos, porque na crise, por exemplo, de ansiedade, é aquele turbilhão, né, de pensamentos, aqueles pensamentos intrusivos o tempo todo, eu preciso baixar um pouco essa voz interna para que eu comece a poder ouvir essa voz que é minha, né? E aí, juntos, a gente olhar para quais possibilidades. E aí ele sempre me diz, é muito difícil. Eu falo, ok, mas ainda assim a escolha é sua. Então, tudo isso para dizer que por mais que seja difícil, por mais que seja um desafio todos os dias, gente, ainda assim a escolha é nossa. E aí eu falo para vocês, será que não é... A pergunta é, né? Será que não é muito pior, muito mais difícil eu ficar do jeito que eu tô, sofrendo, com aquele monte de coisa esquisita, né? Agindo da mesma maneira, com os mesmos problemas ali? Não é pior eu ficar igualzinha todo dia do que buscar a mudança? Ah, é difícil a mudança. Tá, mas ainda assim não vale a pena eu investir naquilo que eu preciso? De conhecimento, de busca,
do que só me tornar uma vítima. Então, quem é que sabota a vida de vocês? Quem é que escolhe as coisas para vocês? Quem é que governa os seus sentimentos? Quem é que decide os pensamentos que vai ter? Quem é que gerencia os seus comportamentos? Tá na mão de quem tudo isso? Porque você pode estar colocando na mão de alguém, né? Ah, tá na mão, de novo, né? Do meu marido. Ele é o culpado. Ah, tá na mão da minha esposa. Ela é a culpada. Ah, tá na mão dos meus filhos. Eles é que são... Por causa dos meus filhos é que eu não faço isso, que eu não mudo isso, que eu não consigo fazer de outra forma. Será? Ah, é meu chefe o grande culpado. Ele que me põe para baixo. Não tô dizendo que as pessoas são fáceis, que as pessoas são fofas, não são. Se eu tô falando que nós, seres humanos, somos complexos, imaginem então essas relações todas que permeiam a nossa vida. Elas são muito desafiadoras o tempo todo, né? Me relacionar com o marido, me relacionar com a esposa, me relacionar com o chefe, me relacionar com o colega de trabalho, com os filhos, com a professora. As relações são muito desafiadoras o tempo todo. Por quê? Porque eu quero esperar do outro. A professora seja legal, o marido seja bonzinho, o chefe seja compreensivo. E aí eu me isento. Aí eu volto lá para aquilo que eu falo, né? Aí eu sou a vítima. Eu é que tenho só que reagir. Eu não vejo as minhas emoções. Ela vem na minha cabeça e eu reajo. Será? Né? Então... Já pra gente ir pros nossos finalmente, o que vocês estão achando? É isso mesmo ou não? Eu tô falando muita groselha, tudo isso? Como é que é? É mais fácil eu assistir o Big Brother mesmo, que me distrai? É eu ficar lá no Facebook, no Instagram, na rede social mesmo, que me distrai? Pelo menos eu não paro pra pensar pra tudo isso. Como é que é? Né? E ok, não é crítica, é só reflexão, gente. Aqui é espaço de reflexão só. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com as minhas escolhas? Estou na cadeirinha da vítima, do réu, daquela que espera, que olha para o mundo e fica lá à mercê, ou estou fazendo o que precisa ser feito comigo e esquecendo o outro? Fábia, como que eu vou esquecer o outro? É isso mesmo, esquece o outro. Tudo que você queria que o outro mudasse, muda em você, sabe assim? Ai, queria tanto que meu marido fosse mais compreensivo. Seja você mais compreensiva. Com você, com ele, com seus filhos. Ai, queria tanto que os meus filhos fossem mais respeitosos, mais educados ou mais calmos, né? Queria que as crianças fossem mais calmas. Seja você calma. Fale num tom baixo com seus filhos, seja educada. Fábia, mas como? Você não sabe o inferno que é essa casa? Então, criança pequena, gente, eu nem trato criança pequena. Como psicóloga, eu não trato. Eu trato os pais. Porque na minha opinião, e não na minha opinião, né, da psicologia, a questão é dos pais. Então, eu gosto de tratar os pais, que são as origens. E claro, né, tenho amigas, colegas psicólogos que tratam as crianças, mas eu quero trabalhar quem causa, que é pai e mãe. Né? Então, são questões para a gente pensar juntos aqui. Então, eu queria finalizar a nossa conversa de hoje dizendo o que é que você precisa revisar. Será que essa dificuldade que você está vivendo... ela não foi fruto das suas escolhas? Será que tem alguém que é vítima no mundo? Poxa vida, Fábia, mas quem perdeu o emprego? Quem, sei lá, tem filho nas drogas? Quem tem uma doença? Esse Covid, né? Fiquei até sabendo essa semana de uma grande amiga que essa semana perdeu o marido, né, pro Covid. E aí, somos vítimas? Será? Esse é um olhar importante sobre nossa vida. Mesmo com todos os acontecimentos que a vida nos traz, eu ainda assim posso escolher.
perdi essa amiga, né, que perdeu o marido. Ela pode ser vítima e entrar em depressão e nunca mais levantar da cama, porque é uma dor muito horrorosa mesmo. Eu já perdi pessoas muito queridas e amadas, por exemplo, a minha mãe, né? A minha mãe partiu faz 8 anos para o plano espiritual e ainda assim é uma escolha nossa, né? Eu, quando perdi minha mãe, eu podia olhar e falar, nossa, que mundo cruel, essa vida, esse Deus aí, olha, vou te contar, viu? Minha mãe é no auge da vida, bonita, maravilhosa, como é que Deus podia me revoltar e parar a minha vida e ser uma vítima? Mas eu escolho olhar e falar, tudo bem, né? Eu só posso lidar com aquilo que eu controlo, isso não tá no meu controle, né? A morte é a única coisa, que é a única certeza absoluta, mas que a gente não tem absolutamente controle. O que a gente tem controle? Da vida. Então, quando a minha mãe morreu, eu olhei e falei, nossa, o que eu tenho que fazer para minha vida ser boa? O que eu tenho que fazer para aproveitar bem com as pessoas que eu amo hoje e não virar vítima dessa circunstância? Então, é claro que não é simples, eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém, das nossas perdas, né? De novo, eu vivi na pele. E eu morava com a minha mãe na época, então eu e minha mãe, aliás, ela desencarnou comigo, né? O desencarne dela foi comigo ali, ela me esperou e teve todo um ritual, vamos dizer assim, eu consegui me despedir dela, então eu sei exatamente o que é essa dor. Mas ainda assim eu posso olhar para tudo isso e escolher ser protagonista ou vítima, escolher ficar com a minha vida inteira parada, chorando, ou olhar e falar, peraí, quais as lições aprendidas a partir disso? O que eu tenho que fazer de diferente? Né? Então, eu queria finalizar com esta conversa, com esta reflexão pra gente, tá? Silvia, isso mesmo, os pais, eles ensinam. E, gente, eu não tô dizendo que pai e mãe é vilão, né? Ai, pai e mãe é ruim. Não, eu sei que quem é pai e mãe, eu não sou mãe, tá? Então eu falo mais do livro. Que nem diz minha irmã é mãe, né? E ela fala, Fábia, você fala aí do que você lê do livro, né? Da psicologia. Eu falei, pois é, nessa parte é verdade, eu não sou mãe. Mas o que eu estudo, né, da psicologia, os pais, eles fazem por amor, né? Quem é pai e mãe sabe, faz por amor. Porém, não é porque você é pai e mãe e faz por amor que você acerta, às vezes você erra feio, né? Eu brinco que os meus pacientes, eu só trato adultos, né? Adolescentes e adultos. Os meus pacientes, eu fico ajudando eles a consertar o que o pai e a mãe fez de errado. Fizeram para sacanear, para ferrar o filho? Lógico que não, faz por amor, porque naquele momento é o que ele pode, né? O pai e a mãe dá o que tem. Eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Se eu tenho 100 reais, eu dou 100 reais. É tipo isso, né? A gente só faz o que a gente sabe. Mas aí é que tá a questão. Hoje, você como adulta, como pai e mãe, você tem autorresponsabilidade de saber mais que os seus pais. Ah, Fábio, eu só tô reproduzindo o que meu pai e minha mãe fez. Então, será que é suficiente? Ah, porque quando eu fui criada, na minha época, será que é suficiente? Tudo evolui. Por que a gente fica querendo fazer igual no Homem das Cavernas, educando do jeito que nosso pai e nossa mãe? Tudo evolui e a gente não vai evoluir? Então, gente, é isso. Essa é a reflexão de hoje. O que eu preciso evoluir? Como pai, como mãe, como esposa, como marido, como namorada, como amiga, como subordinada, como chefe, como líder. Isso tudo eu preciso rever. Percebem? Se eu me ponho como coitadinho porque tive situações difíceis na minha vida, essa é a minha escolha. E aí eu fico lá, né? Porque vítima... E é bom ter essa posição de vítima, né, gente? Porque a vítima, ela tem a carteirinha do incapaz, do pobrezinho, do coitadinho, né? Então cuida também, vê se você não é vítima sem perceber, sabe? Sem perceber. Eu sou vítima da vida porque é muito mais confortável, né, Fábio? Ah, se eu for toda protagonista, nossa, dá trabalho, né? Então é muito mais gostoso, muito mais zona de conforto eu ser também pobrezinha, vítima da sociedade, vítima da minha vida, da vida dos outros, vítima do outro.
cuidado. É confortável, mas os resultados que isso gera na minha vida são catastróficos, né? Então é isso. Queria fechar perguntando para vocês: vocês são vítimas ou protagonistas da vida de vocês? Tá bom? Queridos, Mercedes, Silvia, Vanessa, Elisa, enfim, todas as minhas queridas amigas, estejam comigo se quiserem. Na terça que vem estaremos juntas. Boa semana, pensem a respeito. Eu tenho meu site, né, www.fabialima.com.br. Acessem meu conteúdo. Se vocês quiserem um trabalho de autoconhecimento, esse é o meu trabalho como psicóloga. E é isso aí. Parabéns, Silvia, isso mesmo. Se pergunta toda hora se você está sendo vítima ou se você é que está no leme desse barco, direcionando. Você está na... outra pergunta legal. Você tá no banco do passageiro ou você tá no banco do motorista? Você tá conduzindo a tua vida ou você tá lá no carona só olhando a paisagem e depois, a hora que chegar o destino, não adianta reclamar, hein? Porque você tá na carona, tá bom? Um beijo, boa semana. Fiquem com Deus e a gente se vê na terça que vem, tá bom? Porque eu já estou indo para um outro atendimento aqui de um paciente das 11 horas. Um beijo, gente. Boa semana, viu? Obrigada pela companhia, meninas. Vamos trazer os meninos também, né? Tá com muita mulherada. Eu adoro, mas vamos convidar os meninos também. Um beijo, Mena, enfim, todo mundo que me ajudou aqui. Até terça que vem. Beijão.